Doutora Arthur, fique mais uma vez na janela da Paulista. Agora ele veio falar do Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, que dessa vez foi aqui em São Paulo, né, Arthur? Isso, Isabel, né? É um congresso tradicional que tem a cada 2 anos, foi o 32º congresso. Então, 32 vezes 2, né? 64 anos de sociedade, né? É uma Nossa. né? E foi aqui perto, né? No Rebouças, né? Um super espaço, né? E eu tive o prazer de dar aula naquele anfiteatro. Agora eu estou lembrando, né? Que anunciaram, infelizmente, a morte do Tancredo Neves. Lembra aquele anfiteatro grande de Rebouças, né? Eu estava lá de pé dando aula, eu me lembrei disso, né? Que todo mundo assistindo pela televisão, esqueci até o nome do deputado que declarou, né? A morte do Tancredo Neves. Então foi no Rebouças, né? E eu pude coordenar uma mesa bastante interessante, que é de falha de implantação. O que é falha de implantação? Quando a gente faz um tratamento repetido de reprodução e a paciente não engravida. Então, quando a gente transfere pelo menos 3 embriões, 3 blastocistos de boa qualidade, não tem implantação, né? Então, isso é um problema muito sério, porque, né, lida com a expectativa e o que fazer, né? E a nossa conclusão é que ainda bem, é muito raro isso acontecer hoje em dia. Melhorou bem a técnica de reprodução, e quando a gente estuda também geneticamente os embriões, né, então é difícil você transferir 3 embriões eubóides geneticamente normais, de boa qualidade, que a paciente não engravida, né? Isso acontece em menos de 5% das vezes. Então, em 95%, o tratamento tem sido bem assertivo nessas condições. Estou dizendo que 95% das pacientes engravidam. Você tem pacientes que você não tem óvulos, você não tem embriões de boa qualidade, então você pode transferir 20 embriões e não temos a gravidez. Estou falando nas condições ideais, em que a gente não tem a gravidez, né? E a palavra-chave é você realmente entender que fazer reprodução assistida, fazer fertilização in vitro, eu costumo dizer para os meus pacientes que não é igual comer um Big Mac. Mas um Big Mac, eu acho que você come igual em qualquer lugar, né? Quer dizer, você vai no McDonald's aqui em São Paulo, já vai no McDonald's, sei lá, em qualquer outro estado, vai no McDonald's nos Estados Unidos, vai no McDonald's no Japão, o Big Mac é igual, né? Agora, o ciclo de reprodução, não, né? Tem muitos detalhes, principalmente a qualidade do laboratório. Então, esse é outro ponto que foi bastante tocado, né? Que a gente está vivendo, Isabel, quando toda a medicina, né? Uma sofisticação técnica, né? Então, o laboratório virou realmente, sempre foi, na minha opinião, sabe disso, mas cada vez mais determinante no resultado. E o laboratório falou-se muito também de inteligência artificial, novamente, né? Eu não sei o que vai ficar, alguma coisa vai ficar disso tudo, mas por enquanto está todo mundo atirando, tem várias startups, aquela história, né? De ver. A gente ainda não tem dados conclusivos que a inteligência artificial realmente é um divisor de águas para escolher o melhor embrião, ou se houver um desempate, né, entre a opinião da embriologista, ela pode, né, lançar mão do Big Data, da inteligência artificial, né, nesse sentido de orientação, né, mas é uma tônica e as pacientes, né, procuram isso, né? Principalmente essa geração Z, que nasceram depois de 95, que são as nossas pacientes, daqui a 5 anos vão ser todas as nossas pacientes, né? desta fase, né, de 35 para frente. Então, bastante inteligência artificial, né? Teve muitos temas para o laboratório, sala cheia, né, de mais de 1.000 congressistas, né? E foram 3 dias intensos de troca de informação. O congresso, eu acho que eu já te falei, né, que eu estava até um pouquinho preguiçoso, mas assim, dizendo que a gente tinha que fazer um congresso online, às vezes é tão bom quanto o presencial do ponto de vista de você ter acesso à informação, de você poder escolher melhor o que você vai fazer. Isso nos maiores congressos, né? Aqui
a gente tinha 3 salas simultâneas, dava para você escolher. Se a gente vai para o Congresso Europeu, estou indo para esse primeiro, tudo dando certo. O Congresso Americano tem 10, 15, 20 salas simultâneas, então você fica muito angustiado. E se você errou uma sala, você não tem lugar para sentar. Se você tiver lugar para sentar, você não consegue enxergar. Se você consegue enxergar, você não consegue escutar. Se você não consegue escutar, né? Sem contar o fuso horário, né? Diferente de um congresso aqui em São Paulo, né? Ou perto, né? Que muda bem, né? Eu realmente gostei muito de ter participado, né? Principalmente pelo network, isso é verdade. Encontrar as pessoas é diferente. E assistir a aula ao vivo é diferente, né? Então, eu estou fazendo aí uma certa né, recomposição, assim, né, que eu acho que falei para vocês aí, que eventualmente os congressos online são tão bons quanto. Não, né? Não. Não dá para substituir a presença, né? A presença é mais do que você simplesmente ver a pessoa numa tela, ouvir. A presença tem outras energias. Um outro dado que eu queria comentar, né, a gente teve, acho que 5 palestrantes internacionais, e a grande maioria dos Estados Unidos, e foi marcante, porque tivemos 2 professores importantes dos Estados Unidos que falaram, assim, muita crítica ao estudo genético. Está pegando lá nos Estados Unidos, né? Processos de descarte de embriões que potencialmente eram normais, e lá a coisa está pegando. Então, teve muita crítica, né, a essa massificação do estudo genético, que, infelizmente, os laboratórios genéticos não estão entregando o que eles estão vendendo. Então, não é assim uma unanimidade, com muita indicação, não é? Que uma clínica assim saudável, do ponto de vista assim, de gestão, não passa de 15% a 20% do número de ciclos que se faz de estudo genético, que não é a nossa realidade. A gente vive aqui no Brasil realidade de clínicas que fazem 95% do estudo genético. Então não foi o que eu estou entendendo, uma nova tendência, pelo menos das clínicas americanas. Então isso foi bastante interessante também, esse contraponto. Os brasileiros até ficaram um pouquinho sem graça nas arguições e nos comentários, né? Porque teve mesas bem interessantes, como você. Isso também é bem legal aqui no Congresso Brasileiro. Você traz o gringo e tira ele da zona de conforto. Esse é o segredo. O que é tirar o gringo da zona de conforto? É colocar numa mesa com interação e ele falar como ele faz, né? Não dar uma aula formal, que aí fala o que ele quer, não tem perguntas, então fica uma coisa muito fria. Agora, quando você coloca o professor para dizer o que você faz nessa situação, qual medicação você dá, qual dose, como eu faço, isso desarma e realmente você aproveita muito, né, da experiência do palestrante internacional. Coisa que não tem nos congressos internacionais, né? No Congresso americano, no Congresso europeu, esse tipo de interação de mesa, de como eu faço e da tua opinião, né? A gente não vê com muita frequência. E aqui isso foi muito legal, né? De saber, né, em detalhes como que os americanos, seres importantes, a opinião deles sobre várias situações que a gente vive no dia a dia. Né? Então foi muito bom. O saldo foi bem positivo. Eu mandei umas fotinhas para você compartilhar aí com o nosso povo. Né? O 32º Congresso Brasileiro de Reprodução. Por falar nisso, 32º, 64 a cada 2 anos, 64 anos de sociedade de reprodução assistida. Humana. São 2 sociedades. A outra é da SBRH, essa, que eu até já fui presidente, você lembra bem, e a SBRA, que é uma outra sociedade que, né, que também fala do mesmo tema. A reprodução tem 64 anos?
Não, Não, né? não. Mas como é a Sociedade Brasileira de a reprodução humana não é só fertilização, Porque não é só, engloba É. endocrinologia, Um monte engloba de coisas. outras áreas, né? Verdade. Hormônios, anticoncepção, TH, Uhum. quer dizer, é um pouco mais amplo. Tanto que a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida foi um apêndice da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana focada só na reprodução assistida. Então, era bem mais jovem do que a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Tá bom. Muito obrigada, Arthur. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.